Esta videoaula de hoje foi especialmente preparada para apoiar você em seus estudos com a resolução de exercícios de direito processual civil atualizados pelo novo CPC. O tema de hoje, das questões que nós vamos responder, são os procedimentos especiais. E eu estou certa de que esse modelo de estudo pode lhe ajudar bastante. Eu quero, antes de mais nada, lhe dar as boas-vindas e me apresentar. Eu sou a professora Letícia Calderaro e ministro a disciplina de Direito Processual Civil na graduação em Direito há mais de 15 anos. Você pode saber mais sobre mim no meu site www.leticiacalderaro.com.br. Eu estou segura que esse pode ser um excelente mecanismo para você aprimorar os seus estudos. E vamos então às questões. Vamos a elas sem perder tempo. Vamos lá. Pedro propõe ação em face do Banco BAN e do Banco TAN, alegando que tem dúvida sobre quem efetivamente é credor de uma obrigação que contraiu de pagar R$100 mil. Processada a demanda, o juiz determinou a citação dos réus e ambos compareceram para afirmar a sua condição de credores da obrigação. Diante desses fatos, marque a alternativa correta. Bom, a questão, ela me parece bastante simples, até pelas alternativas que são colocadas. A indagação mais importante é qual é a espécie, de procedimento que foi proposto por Pedro em desfavor desses bancos. Veja como Pedro ele sabe que é devedor da obrigação de pagar R$100 mil. E ele tem dúvida acerca de quem seria o credor, se o Banco BAN ou se o Banco TAN. Como você já estudou lá no Direito às Obrigações, é essencial que quando você vai fazer o pagamento da obrigação, você tenha segurança na hora de efetuar o pagamento, Todo mundo já ouviu de um professor lá de Direito Material, de que quem paga mal, paga duas vezes, enfim, isso é uma regra bastante conhecida dos alunos de Direito. É fundamental que ao realizar o pagamento, você, como devedor, saiba para quem é que você está efetuando esse pagamento. E veja o que acontece aqui. O Pedro, ele não tem certeza, ele está em dúvida se o seu credor seria o Banco BAN ou o Banco TAN. Não fica achando que isso é uma situação hipotética absurda, porque não é. Pode ter havido, não há na questão, mas só a título de explicação, pode ter havido entre esses bancos algum tipo de fusão, incorporação, enfim, um banco pode ter sucedido um ao outro nas suas atividades, e o Pedro está se sentindo desconfortável em efetuar a obrigação, em efetuar o pagamento, porque ele não sabe entre essas duas personalidades a quem é que ele deve pagar. Isso não é uma situação hipotética absurda de modo algum, muito pelo contrário, o Pedro é uma pessoa precavida, O que o Pedro fez? Ele propôs essa ação, fez um litisconsórcio passivo, colocando no polo passivo as duas personalidades, o Banco BAN e o Banco TAN, fez aqui um polo passivo, e a pergunta da questão é qual é a natureza jurídica desta ação? Ele coloca, sabendo que nós estamos estudando os procedimentos especiais, veja aqui que ele utiliza alguns procedimentos especiais para que você possa escolher entre eles. Ação de exigir contas, ação monitória, consignação em pagamento, extinguir a demanda, pois não se admite propositura. Aqui ele diz que, enfim, essa situação haveria sido proposta, mas que o juiz vai extinguir porque isso não existe essa possibilidade, E aqui os embargos de terceiro. Então, é uma questão simples, mas ela exige que você conheça os procedimentos especiais em cada um deles e que você saiba o que cada um deles presume, Bom, vamos lá, gente. Pedro sabe que deve. Ele só não sabe a quem pagar. Muito bem.
ação de exigir contas em absoluto diz respeito a essa situação que nós falamos aqui. Lá no artigo 550, tudo que a gente citar aqui, gente, é sempre do novo Código de Processo Civil, tá? Não estamos fazendo citações. Se eu fizer citação do Código 73, eu lhe aviso. Mas é ação que antes, no código anterior, se chamava prestação de contas e que no novo CPC agora se chama exigir contas. Então, a ação de exigir contas, a previsão do artigo é daquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas. Então, seria a hipótese de o Pedro exigir que o banco BAN e o banco TAN lhe prestassem contas, né? O que absolutamente não diz respeito a isso que estamos falando aqui. Ele não está querendo que os bancos prestem contas. Muito ao contrário. Ele está querendo efetuar um pagamento e não sabe a qual dos dois. No que diz respeito à ação monitória, a gente tem que buscar o conceito da monitória lá no artigo 700 do novo CPC, que diz que a monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor, capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível e infungível, ou de bem móvel e imóvel, ou de implemento de obrigação de fazer ou não fazer. Absolutamente também não corresponde a essa história. Na ação monitória, há um credor, e esse credor, ele tem um crédito estabelecido, ele não pode fazer diretamente uma execução porque ele não tem título executivo, ou a obrigação contida no título não lhe dá prerrogativas para a execução, não é uma obrigação líquida certa e exigível, e, portanto, ele sendo credor de quantia ou para entrega de coisa ou para obrigação de fazer e não fazer, exige. Não é isso, gente. Os bancos são credores. Veja como há uma inversão. O Pedro aqui é autor no processo, mas ele, na relação de direito material, ele é o devedor. Então, não é absolutamente ação monitória. A letra C, evidentemente, só por a gente ver aqui consignação em pagamento, ela já seria a hipótese mais adequada, né? O que diz a consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento, ela ocorre nos casos previstos em lei quando o devedor ou terceiro desejar consignar a quantia ou uma coisa devida. Isso aqui está no caput, que eu fui olhar aqui no CPC, no caput do 539 do novo CPC. Parece uma situação bastante condizente, ou seja, o devedor, ele quer, com efeito de pagamento, consignar a quantia de R$100.000. Mas aí você pode ficar pensando assim, mas eu estou acostumado com aquela hipótese em que a consignação é feita porque existe uma dúvida quanto ao valor que se deseja pagar, e aqui não se falou em dúvida no que tange ao valor, e sim ao credor. Existe essa hipótese? Existe. Pessoal, a ação de consignação em pagamento, essa hipótese aí que eu acabei de falar, é a mais comum, né? Mas ela absolutamente não é a única. E muito ao contrário, é importantíssimo que você saiba. O novo CPC corrigindo, adequando bem o procedimento especial, ele diz, no caput deste artigo, ele faz referência aos casos previstos em lei. Quais são esses casos previstos em lei? Para isso, você vai ter que buscar o Código Civil, que traz no seu artigo 335 do Código Civil. Quais são as hipóteses ali colocadas? Vou ler aqui para vocês. Se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Inciso 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Também não é o caso, mas é uma segunda hipótese. 3. Se o credor for incapaz de receber,
for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Também não é o caso, mas é uma hipótese de consignação em pagamento. Número 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Olha aí, perfeito, né? Esse inciso 4. Inciso 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Acaba sendo a hipótese mais comum. Veja, são 5 incisos e é relevante dizer que a doutrina tem entendido que esse elenco do artigo 335 do Código Civil é não taxativo, no sentido de que elas são consideradas exemplificativas, não sendo possível encontrar, ou melhor, sendo possível encontrar, né, outras situações que não sejam essas expressamente previstas. O bacana foi identificar que o inciso 4 do artigo 335 do Código Civil é exatamente a hipótese se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Só para ver se está tudo certinho aqui, nessa hipótese, o juiz declarará efetuado o depósito, extinta a obrigação do devedor, continuando o processo a correr unicamente entre os credores pelo procedimento comum. Certíssimo. Como aqui é uma complementação que vale a pena ser registrada. O que diz o artigo 547 e 548 em seguida do Código de Processo Civil? Ele diz assim: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares. E aí, no 548, combinado com 548, no inciso 3, já que ambos compareceram para responder, então, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito, extinta a obrigação, continuando o depósito a correr unicamente entre os presuntivos credores, observando-se o procedimento comum. Essa alternativa está corretíssima. Perfeita. Se a letra C está correta, automaticamente a letra D está incorreta, considerando que ele diz que não haveria possibilidade de ajuizamento de demanda creditícia com base em dúvida. Que acabamos de ver que não é verdade, né? E a letra E também, enfim, outra... É uma questão simples, né? Porque ela traz ações muito díspares nos embargos de terceiro. A gente tem que lembrar que é também uma ação inteiramente diferente, diversa dessa hipótese que nós estamos falando aqui. Diz o artigo 674 sobre os embargos de terceiro que quem, não sendo parte no processo, venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os bens, sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Não tem nada a ver, né, gente? Os embargos de terceiro, como eu fiz aqui a leitura do artigo 674, ele é uma hipótese de ação quando existe uma constrição feita num processo do qual não se é parte, por isso terceiro, e essa constrição ela tem uma ameaça, né, por aquele outro processo. Absolutamente é uma ação, um procedimento cujo objetivo seja esse aqui de um devedor efetuar um pagamento. Absolutamente. Ela está ligada à constrição patrimonial em um processo do qual não seja parte. Portanto, essa alternativa, letra C. Foi bem tranquila essa alternativa, né, gente? Tem vários conteúdos por trás, é claro, mas é uma alternativa mas é uma questão bem tranquila. Vamos seguir em frente. Olha aí, apareceu novamente a ação monitória. Você pode ter certeza que se você for fazer algum tipo de avaliação em relação a procedimentos especiais, a ação monitória certamente será objeto de avaliação, porque ela é importantíssima, não só no ambiente teórico, mas no ambiente prático, é um procedimento fundamental. Então, vamos saber se você está
conhecendo sobre a ação rescisória, sobre a ação monitória. A ação monitória está disposta no novo CPC a partir do artigo... Cadê minha caneta? Tá aqui. Ela está disposta a partir do artigo 700 até o artigo 702. Parecem só embora sejam só 3 artigos, mas são bastante densos e tem um conteúdo muito, muito relevante para sua vida aí, não só acadêmica como profissional. Então vamos falar sobre a ação eu estou falando rescisória toda hora, sobre a ação monitória. Já comentamos aqui antes, só para a gente lembrar, aquele que seja credor e que possua, né, ele tem, com o seu crédito, ele tem base em prova escrita, mas essa prova escrita não tem eficácia de título executivo, certo? Essa obrigação contida ali, estou só fazendo um introito antes. A minha recomendação quando você for fazer questões, gente, é sempre primeiro tentar fazer as questões com calma, né? E ao se concentrar para fazer a questão, você vê, bom, o que a questão está querendo? Adiante-se um pouco sobre o assunto, pense um pouco sobre aquilo, o que você sabe sobre essa monitória. A partir de um pensamento, sem você ler as alternativas, quando você for ler a alternativa pode ficar um pouco mais simples. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. O que a gente sabe sobre essa monitória? É uma ação de procedimento especial, que ela ocorre quando? Quando é um misto, né? Uma ação híbrida, que é um misto entre cobrança, lá do processo de conhecimento, e a ação de execução. Para se fazer a ação de execução, é fundamental que se tenha título executivo e que neste documento, força executiva, se tem uma obrigação líquida, certa e exigível. Mas eu não tenho. Eu tenho um crédito, mas esse crédito está contido num documento. Ela tem uma base em prova escrita, mas ela não tem os requisitos para execução. Antes da existência da ação monitória, a gente ia fazia uma ação de cobrança, né? Agora, quando a monitória existiu, quando ela foi criada como instrumento extremamente útil, extremamente eficaz, é possível que se faça essa cobrança por meio desse procedimento híbrido, que seguirá pela via do procedimento cognitivo ou do processo cognitivo ou do processo executivo, conforme o comportamento do réu. Se haverá ou se não haverá a oposição de embargos à monitória. A partir daí, do comportamento do réu, é que a gente vai saber se a gente vai seguir por um caminho diretamente executivo ou se a gente vai seguir por um caminho cognitivo. E isso é isso que faz da ação monitória um procedimento especial, por ele ser híbrido, né? Então, vamos às questões. Depois que a gente recapitulou o que é a ação monitória, bora para a questão. Estando a petição inicial devidamente instruída com este documento, né, que seja força executiva, o juiz deferirá de plano a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de 5 dias, até não só de entrega da coisa, mas também para a obrigação de fazer, para o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. No prazo de 5 dias, aí não, né, gente? Não é no prazo de 5 dias, é no prazo de 15 dias. A expedição do mandado monitório, ela pressupõe o cumprimento da obrigação em 15 dias. É o que diz o caput do artigo 701. Ele diz que, sendo evidente o direito do autor, ou seja, estando a petição inicial instruída, né, com esse documento, o juiz deferirá a expedição do mandado de pagamento, entrega ou execução da obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e pagamento de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Tem várias coisas interessantíssimas nesse artigo 701, acumulado com o artigo 700. Gente, primeira coisa, toda hora eu estou usando a regra, né, que a monitória precisa de um documento, porque é necessária a base em prova, do crédito em base em prova escrita. E é interessantíssimo o que o novo CPC trouxe aqui. Não é o que a questão é mais simples do que isso, mas eu quero aprofundar com você.
A ação munitória tem uma novidade no novo CPC. Ela diz o seguinte, deixa eu ver onde é que está aqui. Ela está no artigo 700, no parágrafo 1º do artigo 700. Ela diz que a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Isso é uma super novidade. A gente só tinha monitória sempre com a base em prova escrita. Não é que nós nos afastamos da prova escrita, mas se inexistir prova escrita, ainda assim é possível se fazer ação monitória. Aí você fala, ué, mas como? Sim, foi trazida essa novidade no parágrafo 1º, que diz que a prova escrita pode consistir em oral documentada produzida antecipadamente. Na prova, quando você estuda lá a fase instrutória do procedimento comum, que é a referência que ele faz ao artigo 381, a produção antecipada da prova, ela não tem mais natureza cautelar exclusivamente. Pode haver sim a produção da prova de forma antecipada em razão da urgência ou do risco de perecimento da produção do objeto da prova, mas o artigo 381, ele trouxe em excelente inovação, né, do novo CPC, a possibilidade de você produzir a prova também quando ela for suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução dos conflitos, ou quando, o inciso 3 do 381, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, veja, você faria o requerimento da produção antecipada da prova, para que ele pudesse justificar o ajuizamento da ação. É muito interessante. Uma produção de prova oral possa ser feita antes para justificar e para que permita o ajuizamento da ação monitória. Deu uma avançada aqui no conteúdo, que não está na questão, mas é porque é uma novidade fundamental, importantíssima do novo CPC e que faz aí traz uma inovação enorme para a ação monitória, que gera inúmeras outras possibilidades de ajuizamento da ação, né? Ok, mas especificamente na questão, o erro aqui são 15 dias e não 5. O oferecimento dos embargos suspenderá a eficácia do mandado inicial. Corretíssimo. Os embargos, a monitória, eles são munidos de efeito suspensivo. Veja o que diz o parágrafo 4º, deixa eu anotar aqui, artigo 702, parágrafo 4º do novo CPC. Ele diz que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701, que foi o que a gente acabou de ler, até o julgamento em primeiro grau. Então, o importante aqui é que esse efeito suspensivo, ele tem um prazo até julgamento em primeiro grau. Olha, nunca confunda, pessoal, porque eu sei que muitos de vocês que estão estudando aqui comigo já fizeram execução. Se você já fez execução, tenha cuidado e cautela, não confundir os nomes. Embargos à execução é uma coisa, não é munido de efeito suspensivo, né? É uma ação cognitiva que é feita por dependência ao processo de execução, né? E não é munido de efeito suspensivo. O juiz pode dar efeito suspensivo aos embargos, conceder o efeito. Aqui, gente, são embargos à monitória. Os embargos à monitória são justamente a peça, a forma de defesa do réu na ação monitória, tá? Ele deve ser oposto no prazo que o artigo 701 deu, que é o prazo para pagamento. Então, no prazo de 15 dias, ao invés de efetuar o pagamento, se apresentam os embargos à monitória. Não confunda,
Os embargos à monitória. E aí já vem essa aqui, ó, letra C. Dependem de prévia segurança. Falso. Independem. É o caput do artigo 702. Eles, independentemente de prévia segurança do juízo, e com efeito suspensivo. Não confunda, tá? Com embargos à execução. São instrumentos com natureza jurídica diversa, utilizados em procedimentos distintos. Não confunda. Letra D. Não é cabível para entrega de coisa ou bem móvel, ou para a obrigação de fazer e não fazer, somente para o recebimento em dinheiro. Falso. Já tinha falado aqui, né, que é o caput do artigo 700, e aí os seus incisos 1, 2 e 3. A ação monitória, gente, ela não é restrita a pagamento em dinheiro. Não existe essa restrição. Ela pode ser feita quando se possa exigir o pagamento de quantia, que é o mais... É verdade que é mais comum, mas não é o único. Diz o inciso 2, a entrega de coisa fungível e infungível, bem móvel ou imóvel. E ainda o terceiro, obrigação de fazer e não fazer. Número 3, letra E. Havendo sucumbência, o réu, em qualquer hipótese, será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Eu sempre dou dica para os meus alunos, né? Difícil uma coisa no direito, em qualquer hipótese, ser considerada verdadeira. Mas, enfim, não é verdadeira. Por que não, gente? Porque o pagamento de custas, mesmo, cuidado com isso, é uma coisa diferente, né? Na monitória. É preciso você ter cuidado com essa regra especificamente. O réu, se ele efetuar o pagamento no prazo, é o que diz o artigo 701, no parágrafo 1º. Se no prazo de 15 dias da expedição do mandado de pagamento, ele efetuar este pagamento, o réu será isento do pagamento de custas processuais, porque ele cumpriu o mandado. O cumprimento do mandado, gente, é hipótese óbvia de sucumbência. Ele foi sucumbente. Ele não estará dispensado de honorários advocatícios, com uma ressalva de que esses honorários advocatícios foram firmados em 5%, né, do valor atribuído à causa, e não em 10%, como é o habitual, né? Esse valor será de 5% para que ele efetue o pagamento, né? Vale registrar que o próprio parágrafo 5º, né? Acho que é importante lembrar isso, porque lá na execução a gente adota a regra da moratória, que seria a possibilidade do parcelamento, né? E aqui fica uma impressão de que ele teria que fazer o pagamento integral de uma vez só. É claro que o pagamento integral de uma única vez fará com que ele, enfim, que exista baixa no processo, tudo certo. Mas o parágrafo 5º desse mesmo artigo, ele permite o parcelamento, tá? Que seria a adoção do artigo 916, que é a hipótese de moratória, que seria o pagamento de 30% mais o restante em 6 vezes. Acrescida de juros de 1% em cada parcela, né? Muito bem. Questãozinha, não vou dizer que ela é muito simples, mas é uma boa questão de ação monitória. Ação monitória, eu insisto, importantíssimo que você saiba esse conteúdo. São poucos artigos, mas bastante detalhados, e é um conteúdo super, super importante. Importante que você saiba. Vamos seguir em frente. Eu tenho o hábito de sempre olhar as alternativas. Cadê minha caneta?
Sempre olhar as alternativas primeiro para saber o que a pessoa tá saber o que ela vai me perguntar, né? Aqui, ó, qual é o instrumento processual mais adequado? Aí eu já olho aqui, ó, já vejo que o objetivo da questão será me indagar se eu conheço esses procedimentos. E veja, ó, sem nem ler, pessoal. Eu sempre sugiro que você faça isso na alternativa, nas questões objetivas. Não se deixe levar ou ser induzido a erro pela questão. Quando você, principalmente se você estiver sendo avaliado, você pode ficar nervoso, né? Então, pense primeiro, antes de você ler a questão, para que ela não te traga nervosismo. Veja, ó, ele quer saber qual é o instrumento, e aí eu vou pensar antes, né? Rapidamente aqui, quais são essas hipóteses, que é para depois ler a história e não ficar confusa. Embargos de terceiro, a gente estava conversando agora há pouco, é aquela ação de procedimento especial em que houver um terceiro, ou seja, aquele que não é parte, sofrer uma constrição ou ameaça de constrição em um bem que lhe pertença, advindo de uma decisão em um processo do qual ele não é parte. A ação reivindicatória, ela não tem um procedimento especial no novo CPC, mas ela é conhecida como ação que requer a posse com base no domínio. Então, ela não é uma ação possessória, né? Eu, por ser proprietário, requeiro a posse. O interdito proibitório é a conhecida iminência de turbação e esbulho, né? É uma ação inibitória. Eu quero inibir. Ainda não houve o esbulho ou seja, o que distingue ela da manutenção ou da reintegração de posse? A iminência, ou seja, existe uma ameaça de esbulho. Ainda não existe o esbulho especificamente. O que mais? Reintegração de posse. A gente já sabe que você já foi esbulhado, pressupõe o esbulho. E a ação de uso capião, pelo novo CPC, ela deixou de existir como um procedimento especial. Não existe mais ação de uso capião, né? Uso capião agora, extrajudicial, na hipótese de não haver litígio, e na hipótese de ser jurisdição contenciosa típica, não há mais um procedimento especial, e sim deve ser feito o pedido de uma pretensão de direito material pelo procedimento comum do novo CPC. Beleza. Sabendo disso, vamos às alternativas, né? Considere a seguinte situação. Maria afirma ter adquirido os direitos sobre o imóvel sem matrícula registral, situado na fazenda Mestre Azul, quadra 2, no Distrito Federal, em 11/7/2008. Noticia não ter construído no imóvel porque este está em processo de regularização. Contudo, visita o terreno constantemente, mantendo-o limpo. Informa que em julho de 2016 tomou conhecimento de que o terreno fora invadido. Após conhecer a identidade do invasor, tentou resolver o problema extrajudicialmente. Como não logrou êxito em seu intento, procura você para intentar pretensão judicial. Olha como fica mais fácil depois que você pensa nas alternativas. Eu não sei se você sentiu essa energia, mas depois que você pensou nas ações que estão dispostas, olha como a situação fica mais tranquila, né? Vamos lá. Embargos de terceiro. Existe um outro processo em que foi feita a constrição desse patrimônio dela? Não. Olha lá. Não é essa história. Não tem nada a ver. Ação reivindicatória. Acabamos de falar, é aquela que se requer a posse com fundamento no domínio. Ela não é proprietária, gente. Olha, sem matrícula registral. Se não há registro, nós não estamos aqui falando de propriedade tipicamente. Ela pode ter cessão de uso, cessão de direitos, ela tem posse, mas propriedade não. Portanto, não pode ser ação reivindicatória. Quem tem propriedade não pode exigir com fundamento no domínio. Interdito proibitório. Iminência de turbação e esbulho. Não existe iminência de turbação ou esbulho. Ela disse aqui, visita o terreno, informa que em julho de 2016 tomou conhecimento de que o terreno foi
invadido. Amigo, não é nem turbação. O terreno foi invadido. Portanto, não é interdito proibitório absolutamente. O uso capião, eu já tinha arriscado ela porque ela não existe mais. Mas, de qualquer jeito, o objetivo da pretensão de uso capir é a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva. Não é essa narrativa que nós temos aqui. O que houve foi o esbulho possessório e, portanto, o esbulho artigo 560 do novo CPC é a ação correta a ser feita. Tranquila, né? Muito bem. Segue em frente. Vamos lá. Faltou um S aqui, hein, pessoal? Faltou um S aqui, ó. Sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que é alguma coisa que você também precisa se dedicar. Julga os itens. A escritura pública lavrada em cartório de divórcio depende de homologação judicial para que possa constituir título hábil para o registro civil e o registro de imóveis. Então, para o registro civil, para você sair da condição de casada para a condição de divorciado, poder casar novamente, inclusive, se quiser. E para o formal, para você fazer a partilha, né, dividir o patrimônio e transferir para o nome. Depende de homologação judicial. Falso. Gente, que sentido haveria, né, já que a gente está num momento de desjudicialização das questões voluntárias, né, de situações em que não há lide, sentido haveria você fazer escritura pública em cartório e depois ter que levar para homologar? Não haveria nenhum sentido, né? Especificamente, a regra está escrita, ela é falsa, porque a previsão é do artigo 733, parágrafo 1º. Diz o parágrafo: a escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Perfeito, é falsa. Vamos ao inciso 2. Não é inciso, né? Desculpa. Item número 2. Feita a arrecadação dos bens do ausente, o juiz mandará publicar editais durante 10 anos, reproduzidos de ano em ano, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse. Gente, na posse dos seus bens. 10 anos? Não. Isso é muito tempo. Isso seria uma quantidade enorme de tempo para você deixar parados e pendentes os bens de uma pessoa ausente. Absolutamente não é este o prazo, nem é uma reprodução de editais de ano em ano. O que diz a regra vou indicar para você o artigo, é o artigo 745 do novo CPC, portanto isso aqui é falso também, né? Artigo 745 do novo CPC, ele diz o seguinte: feita a arrecadação dos bens do ausente, né? O juiz mandará publicar editais, e olha que como o novo CPC acrescentou elementos mais modernos. Editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal, a quem estiver vinculado, e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Houve aí uma modernização, né? Da publicação dos editais, interessantíssimo, onde permanecerá por 1 ano, ou não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano, reproduzidos de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente para entrar na posse dos seus bens. Então, é o caput do 745, 1 ano de publicações, e essas publicações serão feitas de 2 em 2 meses. 2 em 2.
havendo a forma eletrônica, assim será, né? Permanecerá durante 1 ano. Mas, se não houver, na imprensa da comarca ou no órgão oficial, de 2 em 2 meses se renova. Portanto, alternativa falsa. Vale lembrar, né, gente, que assim, findo esse prazo de 1 ano, né, os interessados estarão autorizados a requerer a abertura da sucessão provisória para fazer a transmissão. Muito bem, número 3, falsa também. Número 3, mesmo em caso de anomalia psíquica, o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação de interdição, sendo exigência legal a participação de um membro da família do interditando. Muito bem, essa também é falsa, pessoal. Por que ela também é falsa? Porque, na verdade, a possibilidade do Ministério Público, a legitimidade do Ministério Público, ela é justamente nas hipóteses de pessoas com algum tipo de incapacidade ou, enfim, de doença mental grave, né? Olha o que diz o artigo 748 aqui. Ele diz: o Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave se as pessoas designadas nos incisos 1, 2 e 3 do 747 não existirem ou não promoverem a interdição. E o que diz? Quem são essas pessoas? O cônjuge, o companheiro, os parentes, os tutores, o representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando, ante a inexistência dessas pessoas, ou se essas pessoas não promoverem a interdição. Então, dizer que o Ministério Público não tem legitimidade porque é necessário a existência de um membro da família não é verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. O Ministério Público tem legitimidade para fazer, para propor a ação de interdição, considerando que pode não haver um membro da família ou pode haver a inércia desse membro da família, do interditando. E é somente nessa hipótese em que o Ministério Público passa a ter a legitimidade, né? Também existe a possibilidade desses membros serem incapazes, né? É possível que o cônjuge ou companheiro seja incapacitado, ou ainda que os tutores ou os curadores já não tenham capacidade para fazê-lo. Então, o Ministério Público passa a ter legitimidade, mesmo sem a participação de um membro da família. Alternativa falsa. Número 4. Somente o Ministério Público tem legitimidade para requerer a remoção de tutor. Falsa. Só tem falsa aqui, hein, minha gente? Tô sentindo essa energia, hein? Tô indo para a alternativa E, sem nem saber ainda. Somente o Ministério Público? Não. O que diz a regra do artigo 761 do novo CPC? Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou curador. Então, a remoção de tutor ou curador, ela pode ser feita pelo Ministério Público ou por quem tenha interesse em requerer. Falsa, portanto. E a número 5, a interdição somente poderá ser levantada completamente, não existindo a possibilidade de levantamento parcial. Esse termo, né, levantar ou levantar completamente ou levantar totalmente, seria a hipótese de um interditando recobrar parte da sua capacidade, né? E o que ele está dizendo aqui seria que o interditando ou ele está completamente interditado ou ele não está interditado. Não haveria a possibilidade de haver um resgate parcial da sua capacidade para alguns atos, né? Falso. Interditando somente será levantado completamente? Não, é possível o levantamento parcial. Essa regra está disposta no parágrafo 4º
do artigo 756. Diz o parágrafo 4º. A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Isso não tem nada de muito difícil, né, pessoal? É possível que você tenha a interdição de uma pessoa que tenha sofrido, vamos lá, um acidente vascular cerebral e ela não conseguia absolutamente manifestar sua vontade. E durante esse período em que está interditada, acabou recobrando um pouco da sua movimentação, da sua fala, começou a exprimir vontade, mas ainda não está 100%. É perfeitamente possível que alguns atos possam ser praticados pelo interdito. É o que a gente é o que a gente chama de levantar parcialmente. Todas as alternativas falsas. Todos os itens são falsos. Seguir em frente. E vamos para a nossa próxima questão. O mais usual é que a ação de consignação em pagamento tenha por objeto prestação em dinheiro. Verdade. Nada consta, contudo, que se consignem coisas imóveis e coisas móveis. Correto, né? A gente já tinha comentado sobre isso. A ação de consignação em pagamento, você pode consignar o devedor, ele pode consignar tanto dinheiro, obrigação de pagar quantia, como também pode fazê-lo coisa móvel e imóvel. Como que a gente sabe disso? No artigo 539 do novo CPC, você tem lá no caput que o devedor ou o terceiro poderá requerer com efeito de pagamento a consignação de quantia ou da coisa devida. Coisa devida você pode compreender como coisa móvel e coisa imóvel. Portanto, a alternativa está correta. Vamos para o item 2. O item 2 diz: aquele que se julgar preterido poderá demandar a sua admissão no inventário. Então, a gente está falando da admissão no inventário por aquele que tiver sido sonegado, aquele que se julgar preterido, ficou de fora, né? Requerendo-a antes da partilha. Então, ele quer ser admitido no inventário antes da partilha. Verdade. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, isso é importante a gente lembrar que o novo CPC uniformizou os prazos do inventário em 15 dias, é verdade, o juiz decidirá. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, como acontece, por exemplo, num herdeiro que não tenha reconhecimento do decujus, né, que aí ele quer fazer uma investigação de paternidade, ou de DNA, de paternidade com prova pericial, uso do DNA, isso não é uma prova de natureza documental. Portanto, o juiz remeterá o requerente para as vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído, até que se decida o litígio. Perfeito, isso tudo está descrito, pessoal, no artigo 628, nos parágrafos 1º e 2º do novo CPC. Diz assim: aquele que se julgar preterido, exatamente com esse mesmo texto, poderá demandar sua admissão, requerendo antes da partilha, ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. E depois fala do encaminhamento às vias ordinárias, né, na hipótese do ingresso dessa pessoa exigir a produção de prova não documental. Portanto, alternativa verdadeira. Item 3. Não é lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de imposição de medida adequada para o caso de nova turbação, exigindo-se ajuizamento de nova ação. Falso, porque nós sabemos que é permitido. Já era, e agora no novo CPC continua sendo permitido. O curioso foi que houve uma mudança de terminologia, porque antes era uma cominação de pena, né? E agora a gente ficou com a terminologia imposição de medida adequada, deixando um poder geral de execução e de satisfação maior para o magistrado, né?
hipótese está prevista no artigo 555, especificamente no parágrafo único. O parágrafo único tem essa previsão no seu primeiro inciso sobre a possibilidade do autor requerer a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação e esbulho. Ela é falsa porque é possível que seja feito isso. Número 4. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, verdade, é uma atividade de precaução, né? Destinada a inibir atos de agressão iminente, ou seja, que venha a acontecer em breve, pela turbação ou pelo esbulho, havendo evidência de que sua posse está sendo ameaçada, não sendo esse temor meramente subjetivo. Corretíssimo. Lembre-se que a ação o interdito proibitório, ele diverge das demais ações possessórias justamente por ainda não haver o esbulho ou a turbação, e sim a iminência de que isso possa acontecer. Portanto, a ameaça de moléstia à posse. Vale você fazer a leitura do artigo 567. Diz o artigo: possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Portanto, verdadeira alternativa. A ação de uso capião foi extinta como procedimento especial do novo CPC. Verdadeiro isso. Razão pela qual deverão tais pretensões sempre ser realizadas pela via notarial. Ah lá, a história do sempre, dificilmente uma alternativa no direito será correta. Não é verdade. O procedimento notarial, ele ocorrerá quando houver a possibilidade consensual. Você tem uma série de requisitos para fazer a postulação do uso capião pela via notarial. A modificação na Lei de Registros Públicos está regulada pelo artigo 1071 do novo CPC. Mas, para que isso possa ser feito em cartório, assim como todas as demais espécies de desjudicialização de procedimentos que nós temos, ela exige que não exista lide. E é evidente que o uso capião tradicional existe um descompasso, uma resistência por parte daquele que é o proprietário da terra que se pretende usucapir, né? Nessa hipótese, a ação de uso capião, ela deixa de existir como um procedimento especial, devendo aquele que assim quer pretender buscar o procedimento cognitivo pelo procedimento comum, o processo cognitivo pelo procedimento comum, né? Ela, portanto, fica falsa, porque ela está dizendo que o uso capião, só porque deixou de existir pela via especial, será sempre feito em cartório. Não é verdade. Quando houver lide, será feito procedimento judicial cognitivo, só que pelo procedimento comum. Nós ficamos, portanto, com alternativas 1, 2 e 4 como verdadeiras. Ótimo, letra A é o nosso gabarito. Perfeito. Pessoal, nós encerramos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa atividade. Eu quero aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem para te dizer que eu estou preparando um material especial para oferecer para vocês cursos de processo civil inteiramente atualizados pelo novo CPC. As matrículas ainda não estão abertas, mas estarão abertas em breve. Eu estou preparando um material que seja possível que você possa adquirir por disciplina, né? Com aulas preparadas nesse modelo assim, com resolução de exercícios, mas, sobretudo, com aulas de processo civil teóricas, todas atualizadas pelo novo CPC. Eu farei também nos meus cursos
teremos webinários com elas ao vivo, para a gente fazer tira dúvidas, para explicar questões específicas ao vivo com vocês à distância. Será feito... os meus cursos serão feitos todos por uma plataforma, né, de membros. Eu estou caprichando bastante nesse material que é para disponibilizar para todos vocês. Ele ainda não está inteiramente preparado. Assim que estiver disponível, que você possa se matricular e que você possa conhecer melhor, eu vou encaminhar a notícia para você por esse e-mail que você registrou para assistir essa videoaula. E também, se você estiver no Facebook, também farei lá a notícia a todos que estiverem na nossa página nos acompanhando, tá? Faremos outras aulas dessas e também disponibilizaremos um curso no formato diferenciado e que possa ser um apoio para a sua formação qualificada no estudo do direito. Um abraço e até a próxima, pessoal!